Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Imagine que você está em uma sala escura de cinema. A tela gigante se acende, o som te envolve por todos os lados e por 2 horas você esquece do mundo lá fora. Você ri, chora, se assusta, se apaixona. É uma experiência poderosa, quase mágica. Mas você já parou para pensar o que é isso? O que fundamentalmente é cinema? Parece uma pergunta boba. Ah, cinema são filmes. Mas e o desenho animado? É cinema? E um vídeo no TikTok? E aquele filme experimental de vanguarda que é só uma tela preta por 10 minutos? Onde traçamos a linha? Hoje, vamos tentar encontrar a alma, o DNA, a essência do cinema. Para começar, precisamos entender o que é uma definição. E para isso, vamos sair do cinema por um instante e olhar para o céu. Você se lembra de quando Plutão foi rebaixado? Em 2006, a União Astronômica Internacional se reuniu e disse: olha, para ser um planeta de verdade, um corpo celeste precisa ter limpado a vizinhança da sua órbita. E coitado de Plutão, ele não tinha feito essa faxina orbital, então ele virou um planeta anão. Isso não foi só uma mudança de nome, foi uma mudança na nossa compreensão do que um planeta é. Os cientistas buscaram as características essenciais, aquilo que faz um planeta ser um planeta. Eles buscaram a essência do planeta. É exatamente isso que os filósofos e os grandes teóricos tentaram fazer com o cinema. Eles não queriam uma definição de dicionário. Eles queriam encontrar o código genético, as condições que são individualmente necessárias e juntas suficientes. Pense num solteiro. O que ele precisa ser? Primeiro, adulto. Segundo, homem. Terceiro, não casado. Se faltar uma dessas coisas, ele não é solteiro. Se tiver as 3, ele é solteiro. Fim de papo. Isso é a essência do conceito solteiro. Mas alguns pensadores foram ainda mais longe. Eles não queriam só a essência do conceito. Eles queriam a essência da coisa em si, a essência real, como o ouro. Não importa o que a gente pense, o que a gente sinta, o ouro é o elemento com o número atômico 79. Essa é a sua natureza, sua identidade mais profunda, independentemente da nossa mente. A pergunta que fica é: será que o cinema tem uma essência real como ouro? Ou ele é mais como o conceito de solteiro, uma criação da nossa linguagem e da nossa cultura? Segure essa pergunta, porque agora vamos conhecer os primeiros grandes caçadores da essência do cinema. No começo do século XX, quando o cinema ainda era um bebê engatinhando, a maioria das pessoas concordaria com uma espécie de receita de bolo do que era um filme. Vamos chamar de o quinteto clássico. Imagens pictóricas, ou seja, imagens que representam algo, feitas fotograficamente, com uma câmera capturando a luz do mundo real, gravadas em película, aqueles rolos de filme flexíveis, exibidas com um projetor, jogando luz através da película numa tela, para criar impressão de movimento. Faz sentido. É a imagem que vem à cabeça quando a gente pensa em cinema antigo. Mas os primeiros grandes teóricos olharam para essa receita e disseram: isso são só os ingredientes? Cadê a mágica? Cadê a alma? E a primeira tentativa de nomear essa alma foi com uma palavra linda e misteriosa: fotogenie. Fotogenie foi um conceito defendido por gente como Louis Deluc e Jean Epstein. Eles diziam que a fotogenie era a qualidade que uma pessoa ou objeto adquire ao ser filmado.
É como se a câmera revelasse uma beleza oculta, uma alma secreta que o olho humano não consegue ver no dia a dia. Não era sobre ser bonito, era sobre ser cinemático, fotogênico. Mas foi o grande sociólogo Edgar Morin que levou essa ideia a um nível antropológico espetacular. Morin dizia que nós, humanos modernos, racionais, ainda temos um homem louco, um homo demens, vivendo dentro de nós. É a parte da nossa mente que ainda acredita em magia, em fantasmas, em duplos, em forças ocultas. E o cinema, para Morin, era a tecnologia perfeita para alimentar este nosso lado mágico. Por quê? Porque a imagem na tela é um paradoxo incrível. Ela é ao mesmo tempo presente e ausente. A gente vê o ator ali se movendo vivo, mas a gente sabe que ele não está ali. É um fantasma, uma sombra que se soltou do corpo, uma aparição. E essa aparição é desmaterializada, impalpável, fugaz. É pura magia. Para Morin, a essência do cinema era essa capacidade de nos reconectar com o pensamento mágico e arcaico. Era um sonho acordado. Tudo muito lindo, mas tem um probleminha. A fotografia também faz um pouco disso. Um retrato antigo também nos dá essa sensação de presença e ausência. Se outras artes fazem isso, a fotogenia não pode ser a essência exclusiva do cinema. Ela é parte da magia, mas não é a fórmula secreta inteira. A busca continuou. E então, tivemos um verdadeiro duelo de titãs. De um lado, o homem que acreditava que a arte do cinema nascia de suas limitações. Do outro, o homem que acreditava que ela nascia de sua conexão com a realidade. Primeiro vamos falar de Rudolf Arnheim. Arnheim era um psicólogo alemão genial. Na década de 20 e 30, muita gente ainda dizia que cinema não era arte, era só uma máquina de copiar a realidade. E Arnheim, de forma brilhante, concordou com a premissa deles para destruir o seu argumento. Ele disse: "Sim, vocês estão certos, o cinema é um péssimo copiador da realidade, e é exatamente por isso que ele é uma arte." Arnheim listou todas as falhas do cinema da época. A tela é achatada, não tem profundidade real. O mundo é a cores, o cinema era preto e branco. O mundo tem som, o cinema era mudo. A câmera enquadra, corta, fragmenta o espaço e o tempo. Para Arnheim, essas não eram falhas, eram as ferramentas do artista. Assim como um escultor usa o cinzel para dar forma à pedra, o cineasta usava o corte, a ausência de cor, o enquadramento para dar forma à realidade. Para ele, a fotografia era até um problema, porque sujava a arte com o real. Ele sonhava com um cinema que fosse um puro trabalho do homem, como a pintura ou o desenho animado. A essência da arte cinematográfica, para Arnheim, era a transformação, a estilização, a vitória do artista sobre a matéria bruta do mundo. E então vem o grande André Bazin, crítico francês, uma espécie de pai espiritual da Nouvelle Vague. Bazin olhou para a mesma receita do cinema e chegou à conclusão diametralmente oposta à de Arnheim. Para Bazin, o coração pulsante, a essência do cinema, estava justamente na sua base fotográfica, na sua objetividade. Bazin dizia que a pintura sempre teve a mão do homem, a interpretação do artista. Mas a fotografia era diferente. Era o mundo se desenhando sozinho, com o lápis da luz. Era um traço físico da realidade, como uma pegada na areia, ou a mortalha do sudário de Turim. Sim, ele fazia essa comparação. A imagem fotográfica para ele não era só uma cópia, era uma emanação do real. Ela roubava um pedaço da existência do objeto.
Se a fotografia mumifica um instante, o cinema, dizia Bazin, fazia algo ainda mais poderoso: ele mumifica o tempo. O cinema é a objetividade no tempo. Por isso, Bazin detestava os truques, a montagem frenética que Arnhem amava. Ele defendia os planos longos, a profundidade de foco, tudo que permitisse ao espectador olhar para a tela como se ela fosse uma janela para o mundo, e não uma moldura criada pelo artista. A essência do cinema para Bazin era seu telos, seu propósito final, o realismo. Revelar a beleza ambígua do real sem a interferência do artista. Então, vejam que incrível. Temos 3 visões poderosas sobre a alma do cinema. A mágica da fotogenie, que nos transforma em homens primitivos diante de fantasmas de luz. A arte da limitação de Arnhem, que vê o cinema como a vitória da forma sobre a realidade. E a fé na realidade de Bazin, que vê o cinema como a mais perfeita janela já criada para o mundo. 3 teorias geniais, apaixonantes, que moldaram a forma como pensamos o cinema por décadas. Cada uma delas revela uma faceta profunda dessa arte. Mas, e se todas elas estiverem de certa forma erradas? E se o cinema for algo muito mais caótico, impuro e mutante? E se ele, no fundo, não tiver nenhuma essência? Essa é a bomba que vamos soltar no próximo vídeo. Vamos conhecer os pensadores que chegaram para quebrar o parquinho dos essencialistas e propor uma visão completamente nova sobre o que é o cinema. Se você ficou curioso, já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder o próximo vídeo e deixe aqui nos comentários. Para você, qual dessas teorias faz mais sentido? A magia, a arte ou a realidade? Nos vemos na próxima.